Vamos calcular a variação de entropia de um gás ideal em dois processos diferentes. O primeiro processo é assim. É um processo que leva o sistema do estado V0, P0 para o estado V0, P1. E depois levar de V0, P0 para V1, P0. Eu quero calcular a variação de entropia nesses dois processos. Eu poderia colocar mais uma armadilha para você aqui. Eu falei para você se esse processo aqui é quase estático ou não? Não precisa. Qualquer processo que vá de um estado inicial para o estado final serve para calcular a variação de entropia, porque ela é uma função de estado. Então eu vou pensar num processo que seja quase estático, né? Se ele pensar num processo quase estático, eu poderia representar ele no diagrama de Clapeyron, né? Como é que é ele? Começa aqui no valor, V0, aqui tem P0 e aqui tem P1. Aqui eu estou representando como se ele fosse um processo onde a pressão aumenta, né? Então eu posso calcular essa variação de entropia assim, a integral do estado inicial ao estado final de Q sobre T. Quando eu escrevo Q aqui, como não tem dq, você pode achar, mas o que eu estou integrando? Lembra que Q é um número pequenininho, né? Eu não boto dq porque Q não é uma função, né? E aí, como é que eu transformo isso aqui numa coisa integrável, numa coisa que eu posso integrar? O calor é a capacidade térmica vezes dt. Mas qual capacidade térmica? Tem mais de uma. Hã? A volume constante. Então, a gente escreveu essa equação, né? Isso aqui é a integral de CV dt sobre T, desde o estado inicial, agora eu vou falar a temperatura inicial até a temperatura final. Se eu tomar, então, CV como... Não, num gás ideal, isso aqui é constante, né? Então, sai fora dessa integral, isso aqui é CV, integral de 1 sobre T é o logaritmo de temperatura final, vou botar assim, sobre temperatura inicial. Então eu tenho que botar ali alguma coisa que represente a temperatura final. Agora sim, a equação de estado mecânica me dá isso direto. Porque P0, V0 é NK, temperatura inicial, P1, V0 é NK, temperatura final. Então eu vou ter aqui, temperatura inicial é P0, V0 sobre NK. A temperatura final é P1, V0 sobre o mesmo NK. Quando você tomar o quociente, fica o quociente das pressões. Então isso aqui é CV log de P1 sobre P0, que é exatamente o que você obtém nessa integração que alguém mencionou aí, né? Aqui, por exemplo. Né? Você inverter isso aqui, para você ter ds dp a v constante, você tem 3 meios de NK, 1 sobre P. Aí você vai integrar isso aqui desde o estado inicial ao estado final, de P0 a P1, te dá direto o logaritmo. E 3 meios de NK é o próprio CV do gás ideal. Mas cuidado, claro, a gente está mostrando aqui uma série de ferramentas diferentes que você tem para responder a mesma pergunta. Mas não esqueça da mais simples, daquela que você já sabia, aliás, que é essa daqui. Como é que você responde ao 2? Capacidade térmica, pressão constante, gente. Aqui direto. Isso aqui vai ser... Essa integral agora é a integral de Cp dt sobre T. O que vai dar Cp log de T final sobre T inicial, que agora vai ser... isso aqui é a inicial, a final é V1 P0, então vai ficar V1 sobre V0. Tá? Não se atrapalhem com as coisas simples. Coisas simples se faz de maneira simples, né? Qual é o CP de um gás ideal monatômico? O que você acha que deve ser maior? A capacidade térmica, a pressão constante ou a volume constante? Para você provocar a mesma variação de temperatura num sistema que está com a pressão mantida constante ou que está com o volume mantido constante? Em qual dos dois você precisa dar mais energia? Pressão constante, porque com volume constante eu não deixo ele realizar trabalho. Com pressão constante ele realiza trabalho. Então eu tenho que gastar mais energia para aumentar a temperatura do mesmo tanto. Então o CP é maior que o CV, necessariamente, né?